A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma pré-aula da nossa amada EBD, aqui referente à classe dos jovens, lição número 11, que será ministrada no dia 15 de março de 2026. Estamos quase encerrando o trimestre nesse plano perfeito que estamos estudando sobre a salvação da humanidade e a mensagem central das Escrituras. E caminhando aqui para o final do trimestre, nós vamos estudar hoje sobre a adoção, a doutrina da adoção, entrando na família de Deus. O texto principal diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Está lá em Romanos 8,15. No resumo da lição diz: em Cristo fomos feitos filhos de Deus por meio da adoção, guiados pelo Espírito e cordeiros de uma esperança gloriosa. Então, hoje nós vamos estudar sobre esse tema da adoção. Parece ser algo simples, mas como toda verdade bíblica, traz ensinamentos profundos e nós temos que ter essa fé arraigada nos princípios da palavra de Deus para que possamos desfrutar dessa comunhão como filhos de Deus. Então, os objetivos dessa lição são, primeiramente, apresentar o que é a doutrina bíblica da salvação. Segundo, explanar a respeito da adoção mediante o Espírito. E, por último, e não menos importante, explicar acerca da adoção como uma realidade presente e futura. Então, na própria lição do professor, há ali na interação um conhecimento que traz aqui sobre a lei romana, como que era esse entendimento de acordo ali quando foram escritas as cartas de Paulo sobre esse tema de adoção. Então, um filho adotivo, naquele tempo que Paulo escreveu sobre a adoção, ele tinha plenos direitos das propriedades. Mesmo que ele fosse um ex-escravo, quando ele era adotado naquela família, ele tinha os mesmos direitos de um filho legítimo. E eu também quero ler o subsídio da nossa lição, o subsídio um recurso muito importante que os professores podem estudar também, porque geralmente trazem conteúdos de bíblias de estudo, ou de dicionários bíblicos, ou de comentários bíblicos. Aqui no subsídio ele vai trazer algo do comentário bíblico Baker, que diz assim: a adoção é um processo voluntário de concessão de direitos, privilégios, responsabilidades e posição de filho ou herdeiro a um indivíduo ou grupo que não nasceu originalmente do adotante. Enquanto o nascimento ocorre naturalmente, a adoção ocorre apenas pelo exercício da vontade. Duas figuras, então ele cita aqui Moisés e Esther. Moisés foi adotado pela filha de Faraó e Esther foi adotada pelo seu tio Mordecai. Embora a adoção seja bastante incomum no Antigo Testamento, a adoção de Israel por Deus é da maior importância. Demonstra a disposição de o Senhor iniciar o relacionamento com a humanidade, uma verdade que mais tarde culminou em Jesus Cristo. Então aqui fala do conceito de adoção, né, desse comentário bíblico. O conceito de adoção é mais preponderante no Novo Testamento, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. Então, dentro da doutrina da salvação, nós também estudamos essa doutrina da adoção, que é referente a essa lição de hoje, lição 11. Então, quando nós fomos salvos, resgatados por Jesus, nós também fomos adotados, nós somos inseridos na família de Deus. Desde o princípio, lá do Éden, nós vemos na criação a Trindade agindo, né? Deus, ele já tinha ali a sua família divina, a Trindade operando, e ele criou o homem e trouxe então o homem para essa comunhão. Adão foi criado para ter comunhão e muito mais, para gerar outros filhos para Deus. Mas o pecado entrou através da desobediência de Eva e depois de Adão. E Adão então rompeu
essa comunhão que ele tinha na família de Deus. Mas Cristo cumpriu aquilo que Adão não pôde fazer. O grande propósito de gerar filhos para Deus, onde Adão fracassou, Cristo, o último Adão, conseguiu então efetuar este plano perfeito e nos trazer para a família de Deus. Nós vemos lá em Romanos 5,12, é um texto muito importante também de ser lido em sala de aula. Nós temos, como é uma lição mais assim para parte devocional, de adoção, não tão teológica, que vai trazer uma teologia sistemática, o professor pode ter essa oportunidade de ler alguns versículos para firmar essa ideia. Então, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, através de Adão, nós vemos que o pecado dele afetou toda a humanidade. Então, todos perderam esse privilégio de fazer parte da família de Deus. Em Efésios, capítulo 2, dos versículos 12 e 13, nós também vemos sobre essa condição de separação, mas depois a aproximação em Cristo. Efésios 2, 12 e 13, diz assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, através de Jesus, nós somos novamente inseridos na família de Deus, adotados para ter plena comunhão novamente com o Pai. Essa reconciliação e adoção em Cristo também está muito clara lá em Efésios capítulo 1, nos versículos 4 e 5, que diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, glória a Deus. Efésios 1, 4 e 5 e o 6 aqui que eu li, mostra que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e nós vamos meditar um pouco sobre esses versículos, que ele nos escolheu, ele nos adotou com um propósito para sermos semelhante a Cristo Jesus. Então, aqui nós vemos que Deus nos escolheu antes da fundação do universo. Ele já tinha preparado, mesmo quando Adão pecou, havia ainda ali atuando um plano, um propósito para nos resgatar e nos aproximar novamente a Deus. Nós vemos também que a nossa salvação deve-se inteiramente à graça, porque Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido. Então, não está em nós, está nele todo o mérito dessa adoção. E ele nos escolheu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, essa eleição, sermos escolhidos, sermos adotados e fazermos parte da família de Deus, visa um propósito: refletirmos quem o próprio Deus é. Então, nós veremos aqui ao longo da lição que há privilégios e responsabilidades mediante isso que nós temos vivido, de termos sido adotados através de Jesus Cristo. Romanos 8,15, nós lemos aqui no nosso texto principal. Mas eu quero ler também o 16 e o 17, ainda na introdução. Nós vamos depois, mais para frente, nos aprofundar nessa meditação, mas eu quero ler com você agora que está assistindo essa pré-aula, Romanos 8, 15 e 17. Abra sua Bíblia ali, aí com você, e participe desse momento de reflexão. Romanos 8, 15, 16 e 17. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós veremos ao longo do estudo que é o Espírito Santo o responsável por testificar em nossos corações sobre essa adoção e sobre essa comunhão que vem a partir do momento que nós somos inseridos na família de Deus. Eu gostaria de trazer uma sugestão para você que ama estudar a Bíblia, que é o comentário Warren W. Wiersbe. Ele tem o Novo Testamento. Aqui eu trouxe o 1, porque eu vou ler porque o 1 vai até uma quantidade de cartas, e o 2 continua então, porque ele é um comentário expositivo. Vai explicar versículo por versículo a palavra de Deus. E você que às vezes lê e não compreende, é muito interessante você adquirir um comentário bíblico que vai explicar ali, por conta que às vezes a cultura é diferente da nossa, os costumes, a cultura. Então, se você quer se aprofundar, é interessante você investir, quando possível, em um comentário expositivo. Então, eu gostaria de ler no comentário do Wiersbe, Gálatas 4, do 4 ao 7, que também é um texto que fala sobre a adoção e vai ser muito importante aqui nesse estudo. Então, Gálatas fala sobre adoção, Gálatas 4, do 1 ao 7. E aqui o comentarista diz que a adoção é uma das bênçãos da experiência cristã. Não entramos na família de Deus por adoção, da mesma forma como uma criança sem lar é adotada por uma família carinhosa em nossa sociedade. A única maneira de fazer parte da família de Deus é pela regeneração, ao nascer de novo. Isso é bem explícito lá em João 3,3, quando Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, diz que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, a adoção, ela não acontece por uma vontade humana, mas quando a ação do Espírito Santo vem e regenera aquele que crê em Cristo, e ele faz parte, então, agora da família de Deus, ele é regenerado, ele passa pela transformação do novo nascimento. Vamos então agora para o tópico número 1, primeiro tópico, o que é a doutrina da adoção. Subtópico 1 diz a adoção como um ato da graça. Então aqui o autor vai dizer que essa gloriosa verdade de nós sermos inseridos na família de Deus e agora sermos adotados e desfrutarmos dessa comunhão com a Trindade é um ato da graça, é um ato do Espírito Santo, mediante a graça, que regenera aquele que reconhece a Jesus Cristo como Salvador. E também eu gostaria de ler aqui no comentário do Wiersbe, agora em Efésios, está no volume 2, então, Efésios, no capítulo 1, que vai falar sobre essa questão da adoção. Também trazendo essa explicação para nós sobre essa verdade, na verdade aqui, sobre a parte que dele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho Jesus. Deparamos-nos aqui com o verbo predestinar. Lá esse texto está em Efésios, no capítulo 1, em 4, 5 e 6, fala sobre essa questão de termos sido predestinados, eleitos nele. Predestinar, que com tanta frequência é interpretado de maneira equivocada. De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Então, quando o termo predestinação é usado, é para aquilo que o Senhor faz, o nosso Deus faz por aqueles que foram salvos. As Escrituras não ensinam, em parte alguma, que certas pessoas são predestinadas para o inferno, pois esse termo, o predestinar, refere-se somente aos filhos de Deus. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. A eleição refere-se a pessoas, enquanto a predestinação a propósitos. Os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo foram predestinados. Lá em Atos 4, 25 ao 28. Deus predestinou nossa adoração, Efésios 1,
e 5. E nossa conformidade com Cristo, Romanos 8, 29 e 30, bem como nossa herança futura, Efésios 1 e 11. Nós vamos falar sobre a questão das recompensas, dos direitos, privilégios que temos de ser filhos de Deus. Então, ele nos adotou, ele nos predestinou, ele nos deu propósito, ele nos elegeu em Cristo. Em Cristo nós somos eleitos e ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos semelhantes a Ele, ao seu Filho amado. E quando nós nos entregamos, né, abrimos nosso coração quando a graça vem e nos mostra a nossa condição de pecador e nós nos rendemos à ação da graça, não endurecemos nosso coração, é gerado então em nós essa verdade através da ação do Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus. Continuando então, o subtópico 2 vai falar sobre nos tornamos filhos, ou melhor, tornamo-nos filhos. Aqui nós podemos explicar João 1,12, esse texto maravilhoso. Primeiramente, que todos quanto receberam a Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você recebe Cristo como Salvador, e pela milagrosa e maravilhosa ação do Espírito Santo, passa pelo novo nascimento e então começa ali a fazer parte da família de Deus. Em João 3 fala mais também sobre o novo nascimento. É muito lindo, muito glorioso, e quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz que o vento sopra, você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e assim são todos aqueles que nascem do Espírito. Fala dessa ação poderosa e invisível do Espírito Santo, milagrosa, que transforma o nosso coração conforme nós vamos ouvindo a palavra e conforme nós nos rendemos à ação do Espírito. E aqui o professor pode, então, fazer essa pergunta para os seus alunos, né? Você já se tornou um filho de Deus? Não precisa responder exteriormente, mas no seu coração, você se sente um filho de Deus? Você acredita que você passou por essa experiência de nascer de novo? Ou você apenas cresceu na igreja acompanhando seus pais? Além do nascimento natural de ser filho do fulano, né, e da ciclana, é necessário essa regeneração e se tornar então um filho de Deus e fazer parte da família de Deus, porque quando a pessoa, especialmente aquele que cresce na igreja, não passa por essa regeneração pelo novo nascimento, ele vive uma vida sem propósito e acaba muitas vezes até se afastando, porque pensa que a fé bíblica é apenas para seus pais. Então esse ponto é muito importante também de trazer essa reflexão. Vamos então para o último subtópico, a adoção na ordem da salvação. Então, aqui encerrando esse primeiro tópico, ele vai falar sobre essa questão da adoção, também entra na questão da soteriologia, que estuda sobre a salvação. Então, nós somos justificados e regenerados e também adotados na família de Deus. Na ordem da salvação, é assim, justificados, regenerados e adotados, fazemos parte agora da família de Deus. Nós já vimos aqui Efésios 1, 4 e 5, que Deus nos predestinou. Para quê? Para que um dia sejamos como o seu filho. Então, nós fomos salvos e vimos também no comentário bíblico de que não há texto que associe a predestinação a uma condenação eterna. A condenação de muitas pessoas deve-se exclusivamente à sua recusa de crer em Jesus, à sua recusa de aceitar o Evangelho. E muitas vezes as pessoas pensam assim: meu Deus, como pode Deus abandonar alguém à condenação eterna? Sendo que a nossa pergunta deveria ser: meu Deus, como pode alguém rejeitar uma tão grande salvação? Como pode alguém rejeitar um tão grande convite que Jesus tem feito? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, lá em Mateus 11, 28. E nós temos que ter essa convicção de que Deus tem demonstrado que nos ama, Ele tem chamado, e aqueles que se recusam a receber essa mensagem gloriosa, eles mesmos estão se entregando à sua própria condenação. Mas o desejo de Deus é nos adotar, é nos inserir, e isso está visível em todo o plano da salvação. Vamos então para o tópico 2, que diz: adotados mediante o Espírito meu Abba. Glória a Deus. Veremos agora sobre a ação gloriosa do Espírito Santo nesse plano de salvação e de inserção do homem
outrora pecador, mas agora redimido em Cristo Jesus, dentro agora da família de Deus. Nós vemos a Trindade agindo. Na classe dos adultos, esse trimestre tem sido estudado sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nesse tema de adoção, nós vemos a grande harmonia também da Trindade. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E aí, Jesus, o Deus Filho, envia o Espírito Santo para habitar em nós, quando ele disse, enviarei outro Consolador, o termo no original que é o mesmo, alguém como ele, é a mesma essência, o Espírito Santo que está agindo agora aqui na humanidade para convencer as pessoas de se entregarem a Cristo. E essa comunhão entre eles também deve gerar em nós o desejo de ter comunhão com o Pai, através do Filho, mediante a ação do Espírito. E aqui nesse ponto ele fala sobre o termo Abba, que Jesus pronuncia, Abba, que é uma forma carinhosa de chamar a Deus. Abba no aramaico, mais pater no grego, essa junção vem a expressão Abba ou paizinho, que revela uma profunda intimidade de Deus. E Jesus, quando nos ensina a orar, inclusive falando de paternidade, ele nos ensina a chegar a Deus como Pai nosso que estás no céu. Olha que glorioso que é. Deus se revela a nós como um pai e Jesus deixa isso muito claro quando nos ensina a orar. Orar começando, nos achegando a Deus, chamando-o de Pai nosso. Nosso Pai, que glorioso é, porque nós agora estamos inseridos na família de Deus. E no subtópico 2, do tópico 2, fala sobre esse testemunho do Espírito Santo, toda essa comunhão de Abba Pai, o que significa paizinho. Lá em Romanos 5,5 diz, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos de divino em nós, não vem de nós, é mediante a ação do Espírito Santo, essa semente que quando nós cremos no sacrifício de Jesus, é gerada em nós uma semente que vai gerar em nós frutos espirituais, que vai, a partir do momento que nós estamos inseridos na família de Deus, nós temos ali também as características espirituais, nós podemos refletir, mesmo que de forma limitada, quem Deus é, os seus atributos, e isso tudo é uma ação do Espírito Santo. Também outro versículo que fala, Romanos 8,16, que nós já vimos aqui, fala que o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Isso não é algo que vem da nossa mente, de uma força interior, de um pensamento positivo, não. É o próprio Espírito. Paulo deixa bem claro em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Após passarmos pelo processo de regeneração do novo nascimento. E para encerrar esse subtópico 2, eu queria também pensar com você que quando Jesus usa a expressão Abba Pai, lá em Marcos 14:36, onde Jesus estava? Jesus estava no jardim do Getsêmani, prestes a sofrer um martírio terrível, sendo totalmente inocente. E ele, sendo Deus, sabia de todo o peso que ele ia carregar, que era o meu e o seu pecado. E você trabalha isso na mente do seu aluno também em sala de aula. No momento de maior agonia, no momento de maior aflição, Jesus exclamou, Abba, Pai. Jesus disse, Abba, Pai, tudo é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Tudo te é possível. Ou seja, o Senhor, Deus, tu pode todas as coisas. Se possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento. Mas que seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós não sabemos como orar, como pedir a Deus, e nesses momentos de aflição nós podemos nos achegar a Ele, chamando Ele de Abba, Pai, Paizinho, me ajuda. Você pode clamar a Ele, Senhor, me ajuda, eu não sei porque estou passando por isso e não quero passar, mas que seja feita a tua vontade, porque muitas vezes o sofrimento que nós passamos, nós vamos ver isso lá no último subtópico sobre o sofrimento em ser filho de Deus, vai gerar em nós
algo glorioso, porque a obediência, ela nos aproxima de Deus. Em Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que padeceu. E se o próprio Cristo padeceu para obedecer ao Pai, quanto mais nós. Só que nós temos algo glorioso lá na frente que nós estamos vendo ao longo da lição. A adoção não é algo somente para agora, mas também para o futuro. Teremos direitos eternos na presença de Deus. Vamos então agora para o último subtópico, o subtópico 3, que diz uma nova identidade. Aqui ele vai falar sobre o texto de que nós não somos mais escravos. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então ele nos libertou desse espírito de escravidão. Antes de sermos regenerados, através da ação do Espírito Santo, nós estávamos presos. Mas através da ação do Espírito Santo, aquelas cadeias espirituais de estarmos longe de Deus foram quebradas e agora nós podemos ser livres, filhos livres que desfrutam de bênçãos agora e de bênçãos vindouras na presença de Deus. E eu gostaria de ler aqui um texto do Dr. D.L. Moody, foi um grande homem de Deus, um grande pregador, ensinador. Após a sua conversão, ele disse algo muito profundo. Ele diz assim, que você pode aplicar essa ideia de que não somos mais escravos, somos livres, até para contemplar o que Deus criou e a beleza que há nessa vida. Ele disse assim, ó, estava em um novo mundo. Na manhã seguinte, o brilho do sol era mais intenso. O canto dos pássaros mais doce. As árvores agitavam seus galhos de tanta alegria e toda a natureza estava em paz. Esse é o sentimento daquele que era escravo e hoje é um filho amado. Daquele que estava em trevas e hoje vive na maravilhosa luz do Evangelho de Cristo. Essa vida em abundância, que é essa vida com Cristo, que o nosso coração deve ser repleto desta verdade. E para encerrar esse tópico 2, para a gente já partir para o último tópico, eu acho muito conveniente nós falarmos do filho pródigo. Na verdade, do irmão mais velho do filho pródigo. Existe uma expressão conhecida que diz do filho perdido na casa do pai. Quantos estão na igreja, cresceram na igreja, mas não desfrutam de uma comunhão com Deus, certo? Tem confiado no seu próprio mérito, tem visto as suas limitações e não tem conseguido ter um bom relacionamento com Deus. Isso é muito claro. Lá em Lucas 15, nós vimos sobre o filho pródigo, o filho mais novo, pediu a sua herança, foi embora, gastou, desonrou o pai, porque era desonroso pegar a herança enquanto o pai estava vivo. Depois que ele estava no fundo do poço, desejando comer a comida dos porcos ali no trabalho que ele tinha, ele retorna então. E quando ele retorna, o pai vê de longe, o pai corre, o pai abraça, isso mostra a graça, a salvação. E porque era vergonhoso naquela época um homem de posição correr em público. E ele corre então, num ato de até humilhação, que aponta para o amor de Cristo, que se entregou e ele se fez maldição por nós no madeiro. Deu a sua vida, sendo santo, sendo justo. E o pai corre, recebe o filho, faz um banquete, faz festa, dá um anel, novas vestes, umas sandálias novas, que mostra essa salvação que nos alcançou. O filho mais velho representa ali os judeus que na época de Cristo estavam rejeitando Jesus, estavam com ciúme e inveja de que o evangelho estava alcançando agora os gentios, aqueles que não eram dignos, de que o amor de Deus era para além deles. Mas nós podemos aplicar para nós também hoje. Quantos estão perdidos na casa do Pai? Lá em Lucas 15, nós vamos ver a reação do filho mais velho, quando o seu irmão mais novo retorna e o pai recebe numa gloriosa demonstração de graça, a reação do filho mais velho deve nos fazer meditar qual é a posição do nosso coração diante da graça de Deus, diante desse presente que Deus nos deu de vivermos como filhos. Porque muitos estão
na igreja, mas não desfrutam dessa adoção, da paternidade de Deus. Olha só, Lucas 15, 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar enquanto estava acontecendo a festa para receber o filho mais novo, seu irmão mais novo. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai foi em busca do filho perdido e que estava fora da casa e foi em busca do filho perdido que estava dentro da casa. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Ou seja, ele estava confiando no seu próprio mérito. Nós vamos fazer a aplicação rapidamente aqui sobre a fala do filho e a ação do pai. E a fala do pai foi: Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Glória a Deus. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nós temos tantos direitos, mas nós muitas vezes não sabemos disso. Por isso que é importante nós estudarmos isso. E por isso é importante a escola dominical, por isso é importante esse estudo sistemático da palavra de Deus, para que essas verdades, elas estejam em nosso coração. Então, aqui em Lucas 15, nós vemos verdades gloriosas sobre a ação da graça que o Pai demonstrou para o filho perdido longe e o filho perdido perto. Muitos estão longe de Deus, da igreja, isso é nítido, isso é fácil de identificar. Mas os que estão perdidos dentro da casa do Pai, isso é mais difícil, porque é uma questão que agora cada um tem que analisar o seu próprio coração. O filho mais velho, ele estava fisicamente próximo, mas estava espiritualmente distante do Pai. Não é a condição de muitos hoje na igreja? Estão ali, batem cartão, estão na igreja fisicamente, mas espiritualmente não estão desfrutando da paternidade de Deus. Estão endurecidos. Aqui o filho mais velho, a fala dele mostra que ele acreditava que ele deveria ser beneficiado por mérito dele, uma autojustiça. Eu faço tudo certinho, eu não quebrei nenhum mandamento. Quem nunca quebrou nenhum mandamento? Mas enfim, ele diz: sirvo o Senhor, nunca transgredi. E ele reclama de não poder ter usufruído dos bens, e ele poderia ter chamado seus amigos, matado um boi e estar em comunhão com seus amigos, nada impedia, só que ele tinha sua mente limitada. Ele achou que pelo serviço dele, que ele era, na verdade ele era um filho que se sentia como escravo, estava apenas fazendo as coisas do pai, mas não tinha realmente uma satisfação, e o seu coração era cheio de inveja por causa dessa autojustiça que ele tinha e pela falta de amor. Então, ele tinha um coração de escravo, mesmo sendo filho. Então, não é algo apenas exterior isso de fazermos parte da família de Deus. Se você está na igreja, mas você está insatisfeito e não consegue ter comunhão com a Bíblia, não consegue orar, você ainda tem um coração de escravo. Mas o Senhor te chama para que você entenda que em Cristo você se tornou um filho. E um filho tem direitos de usufruir bênçãos agora e bênçãos futura. Agora nós temos a nossa comunhão com Deus. Agora nós temos o precioso Espírito Santo que nos ajuda dia após dia nas nossas batalhas, nas nossas aflições. O Espírito Santo está conosco, testificando em nosso coração que nós somos filhos de Deus, derramando do amor de Deus em nosso coração. E temos a certeza gloriosa da nossa herança vindoura, que é um dia que estaremos com o Senhor. Então, você seja um filho de Deus, com um coração de filho de Deus, que desfruta dessa graça, se alegra quando outros recebem essa graça também, e que deseja que ainda muitos venham fazer parte dessa grande família que foi gerada pelo Espírito através do sacrifício do nosso amado Jesus, que obedeceu completamente o propósito que o Pai tinha para ele. O último tópico, então, vai falar sobre a adoção como uma realidade presente e futura. Nós vimos isso aqui ao longo da aula. Essa adoção é uma realidade que tem um sentido duplo.
presente para hoje e futuro. Nós entramos na família de Deus através da regeneração, do novo nascimento e recebemos heranças e riquezas espirituais. Hoje você pode todos os dias falar com Deus, sentir a presença de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, receber milagres, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, curas emocionais, muitas riquezas, mas ainda que essas curas não aconteçam, a presença estará. Essa é uma grande herança que nós recebemos. Você pode ter comunhão com o corpo de Cristo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você tem uma família também, a igreja é a família de Deus. Quem sabe na sua casa, você trabalha isso no coração do jovem, só você serve a Jesus, mas aqui você tem uma família, a família de Deus. Você tem a Trindade e você tem o corpo de Cristo. Essa é uma bênção que você tem agora. A bênção futura, um dia nós teremos um corpo glorificado, um corpo redimido, que nós vamos receber quando Jesus voltar. E aí nós estaremos diante de Deus, não adotados como criancinhas ainda que não podem usufruir das bênçãos, mas como um filho adotivo adulto, capaz, através da ação do Espírito e dessa transformação, de usufruir de todas as bênçãos. E um dia também, futuramente, a nossa adoção se tornará pública. Todos verão nós desfrutando desse reino vindouro, será público quando Jesus também vier em glória e os seus filhos com ele, e o dia que nós reinarmos nessa terra, a nossa adoção, ela se tornará pública. E por último, então, o último subtópico fala sobre o fato de sermos co-herdeiros com Cristo, sofrimento presente e glória futura. Então, o sofrimento, ele precede a glória, certo? Não é fácil nós nos posicionarmos como filhos de Deus. O jovem, a jovem sabe disso. Como está a cultura hoje em dia, como é na faculdade, como é no trabalho. É difícil, muitas vezes, você se posicionar como um filho e uma filha. Traz uma responsabilidade. A adoção traz responsabilidade, mas também traz privilégios. Nós não podemos pender apenas para um dos lados. Não, nós temos que ter a responsabilidade de vermos como filho de Deus, refletindo quem o Pai é, mas também a segurança de que temos e teremos privilégios por sofrer pela causa do Evangelho, porque esse sofrimento presente trará uma glória futura. O sofrimento que a gente diz hoje, nós que não vivemos num contexto de perseguição, é a negação do eu. Eu preciso negar o meu eu, negar a minha vontade como um filho obediente para agradar ao Pai, honrar o Pai, não envergonhar o Pai e um dia também desfrutar de toda essa comunhão que nós temos com Ele. Para encerrar, então, vamos ler a conclusão? A doutrina da adoção nos lembra que fomos escolhidos por Deus em Cristo para fazer parte de sua família. Nossa identidade está firmada em Cristo como filhos adotivos do Pai Celestial. Isso muda tudo. Fomos amados, perdoados, aceitos e adotados. Por isso, viva com a certeza de que você é filho de Deus e, como filho, tem um Pai que cuida de você, guia seus passos e promete uma herança eterna. Uma ótima aula. Deus te abençoe.